Título 6º da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional, seção 1ª, dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º, impostos. Inciso 2º, as taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso 1º, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3º. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A linha C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. A linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1º e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3º, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, inciso 1º, será opcional para o contribuinte. Inciso 2º, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3º, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4º, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2º, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3º e 150, incisos 1º e 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, inciso 1º, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2º, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso C, elas poderão ter alíquotas, a linha A, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição
na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1º e 3º. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 2º, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3º, cobrar tributos, alínea A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Alínea B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Alínea C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6º, instituir impostos sobre, alínea A, o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Alínea B, de templos de qualquer culto. Alínea C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A linha E, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3º B não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1º, 153, inciso 1º, 2º, 4º e 5º e 154, inciso 2º. E a vedação do inciso 3º C não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1º, 153, inciso 1º, 2º, 3º e 5º e 154, inciso 2º, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3º e 156, inciso 1º. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º-A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º-A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado à União, inciso 1º, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de benefícios fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Inciso 2º, de tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que deva fixar para suas obrigações e para seus agentes. E inciso 3º, instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Seção 3 dos Impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre, inciso 1º, importação de produtos estrangeiros. Inciso 2º, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Inciso 3º, renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 4º, produtos industrializados. Inciso 5º, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Inciso 6º, de propriedade territorial rural. Inciso 7º, grandes fortunas nos termos de lei complementar. Parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º. Parágrafo 2º.
O imposto previsto no inciso 3º, inciso 1º, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4º, inciso 1º, será seletivo em função da essencialidade do produto. Inciso 2º, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Inciso 3º, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4º, terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6º do caput, inciso 1º, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inciso 2º. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Inciso 3º. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5º do caput deste artigo. Devido na operação de origem, a alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Inciso 1º, de 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território, conforme a origem. Inciso 2º, 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Inciso 2º. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 1º, a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2º, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3º, de propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1º, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2º. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. Inciso 3º. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar, a linha A, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. A linha B, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior.
Inciso 4º. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte. Inciso 1º. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2º. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. A linha A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3º. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4º. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 5º. É facultado ao Senado Federal, a linha A, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Inciso 6º. Salvo deliberação em contrário dos estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7º. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. A linha A e B revogada. Inciso 8º. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7º será atribuída, a linha A, ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, e a linha B, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9º. Incidirá também, a linha A, sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10. Não incidirá, a linha A, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior,
nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B, sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados e energia elétrica. A linha C, sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. A linha D, nas operações de serviço de comunicação nas modalidades de radiofusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12. Cabe à lei complementar, a linha A, definir seus contribuintes. A linha B, dispor sobre substituição tributária. A linha C, disciplinar o regime de compensação do imposto. A linha D, fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha E, excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10, a linha A. A linha F, prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. A linha G, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B. A linha I, fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre, também na importação de exterior de bem, mercadoria ou serviço. Então, a linha I, fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso 2º do caput deste artigo e o artigo 153, inciso 1º e 2º, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 12, a linha H, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2º. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1º deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3º. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados,
e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1º deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4º. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, a linha 12G, observando-se o seguinte. A linha A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º B. Parágrafo 5º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3º, inciso 1º, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. E inciso 2º, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1º, a propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e a sua aquisição. Inciso 3º. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, o imposto previsto no inciso 1º poderá, inciso 1º, ser progressivo em razão do valor do imóvel e, inciso 2º, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 1º-A. O imposto previsto no inciso 1º do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6º do caput do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, inciso 1º, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º, compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3º do caput deste artigo, cabe à lei complementar, inciso 1º, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2º, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
E inciso terceiro, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.